Oi, turma. Eu vou comentar com vocês a segunda fase da GV Economia 2011, as 4 questões, certo? Então, vamos começar pela primeira questão, que é uma questão de sequência, que ele nos dá algumas propriedades da sequência, ou seja, o primeiro termo da sequência é o número zoom, o tal do zoom. Os termos de índice par, né, que é o índice 2n, é dado pelo produto n vezes a índice n, para inteiros positivos, o n inteiro. E os termos de índice ímpar, que é o a índice 2n mais 1, são todos iguais a 2. Ou seja, nós vamos ter que calcular aqui, na verdade, os 16 primeiros termos da sequência, na parte A. Quer dizer, como o primeiro termo é 1 e os termos de índice ímpar são todos iguais a 2, basta calcular os de índice par, né? O índice 2, o índice 4, assim por diante. E fazendo as continhas, nós vamos obter a sequência dos 16 primeiros facilmente, como sendo o zoom, 222, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 36, 2, 14, 2 e 64. Ok? Não era difícil de montar, então era só calcular os índices pares, né? Trocando o n por 1, trocando o n por 2 e assim consecutivamente. Tudo bem? Agora, a parte B é um pouquinho mais trabalhosa, que precisaria observar com um pouquinho mais de atenção, que ele pede para obter o termo de índice 2 elevado ao expoente 50, ou seja, é um termo de índice par, ok? O que tem que observar? Quando você vai calcular o segundo termo, é 2 elevado a 0. Quando você vai calcular o quarto termo, o a índice 4, que é 2 ao quadrado, é 2 à primeira. Quando nós vamos calcular o A8, que é o 2 ao cubo, para calcular o oitavo termo, você vai calcular 2 elevado a 1 mais 2. O expoente é 1 mais 2. Percebe que o expoente, sendo 3, do índice, é 1 mais 2. Você tem 2 termos na sequência, ok? O A16, que é 2 elevado a quarta, é 2 elevado a 1 mais 2 mais 3, ou seja, tem 3 termos na sequência. Se nós formos calcular o A32, que é 2 à quinta, vai ficar 2 elevado a 1 mais 2 mais 3 mais 4, são 3 termos na sequência. Então, quando o índice é 2 ao cubo, você tem 2 termos, 2 elevado a 1 mais 2. Quando é 2 à quarta, o índice fica 1 mais 2 mais 3. Então, nós concluímos que quando o índice é 2 elevado a n, seria 2 elevado a 1 mais 2 mais 3 até n menos 1. Como nós queremos elevar o índice 2 a 50, né, nós vamos chegar do 1 até o 49, fazendo essa soma da PA, né, 1 mais 49 vezes 49 sobre 2 vai dar o 2 elevado a 1.225. Então, a parte B, como vocês viram, é um pouquinho mais trabalhosa que a parte A, né? Era perceber essa soma da PA. Ok? Questão 2. Então, na questão 2, é dado o seguinte. A figura indica os gráficos de 3 funções. Então, é um problema de função. Você tem uma figura que foi dada, né? Vocês devem estar vendo a figura agora aí. São 3 funções que é para serem identificadas, f, g e h, pelas fórmulas que são f de x igual a 3 menos 2 elevado a x mais 2, g igual a 2 elevado a 2x, e a h é a soma de f com g. Para se identificar os gráficos, aí, quem que é o f, quem é o g, quem é o h, que vocês devem estar observando na figura apresentada para vocês, você calculando o f de 0, você vai obter que o f de 0 é menos 1, ou seja, você tem uma curva que corta no ponto menos 1, é a f que você está identificando aí no desenho, né? Já está desenhado para vocês aí, devem estar vendo no quadro. A g de 0 dá igual a 1, que é a exponencial crescente, né? Você está vendo também que a função g está pontilhada aí, tá? E a função h, você calculando o h de 0, você vai ver que a imagem é 0, é a única que passa pela origem. Então, é fácil de identificar os 3 gráficos aí, né? Então, não tem muita dificuldade. E ainda nessa parte A, ele pede para obter o ponto P. O que é o ponto P? Você observando o gráfico ao lado, o que acontece? O ponto P é a raiz, né? Uma das raízes da função h. Uma delas é o 0, né? Que ela passa pelo 0. E a outra é o P. Então, para obter a outra, é só fazer o h de x igual a 0. Né? Se fazer o h de x igual a 0, nós caímos numa equação exponencial,
do segundo grau, 2x elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2 elevado a x, mais 3 igual a zero. A gente obtém as duas raízes, uma delas é o zero, que já está dado no desenho, e a outra é 2 elevado a x igual a 3, que vai dar log de 3 na base 2, que é o ponto P procurado. Então, a parte B, aliás, a parte A, né, não era difícil, era só igualar, achar os três gráficos e igualar a zero aí para poder achar as raízes da função H. Na parte B, nós temos que tomar um pouquinho de atenção aí, que ele pede para achar a ordenada Q. Você tem no desenho ao lado aí, você tem a ordenada Q. O que acontece? A ordenada Q, ela é a ordenada da intersecção dos dois gráficos F com G. Observe que o gráfico F e G se cortam num ponto. Tem uma abscissa, que é a abscissa que me dá a ordenada Q. Essa é a grande sacada desse exercício, observar a abscissa da intersecção de F com H. Então, se você iguala F com H, você novamente resolve uma equação exponencial, aí toma cuidado, né, porque você vai ter duas raízes, obviamente, que é segundo grau, uma delas é menos 2 elevado a menos 2, menos 2 menos raiz de 7, ou seja, é negativo. Você não pode ter 2 elevado a x igual ao número negativo, né? 2 elevado a x é sempre positivo, portanto, essa não convém. Ou a outra raiz ficaria 2 elevado a x igual a menos 2 mais raiz de 7. Nós conseguimos, então, que 2 elevado a x é menos 2 mais raiz de 7. Se nós substituirmos isto na função h, nós vamos obter a ordenada, que seria o ponto Q, que vai nos dar 22 menos 8 raiz de 7. Ok? Então, uma questão de função muito bonitinha, por sinal. Vocês, com certeza, se saíram bem nessa questão. E terceira questão, uma questão de microeconomia, que eles te dão uma figura aí com curvas chamadas de indiferença. Na parte A do exercício, ele pede, são hipérboles, essas curvas são hipérboles, tá? E na parte A ele pede para se fazer o esboço dessas hipérboles, né? Quando o K é igual a 4 e K é igual a 12. Então, ó, na parte A é fazer o esboço, ok? O esboço, quando o K é igual a 4 e quando o K é igual a 12. Nós vamos ter a função y igual a 4 sobre x, ou sobre x, né? Quando o x é 4. Daí o que acontece? Você tomando alguns pontinhos, por exemplo, quando o x é 4, observa no gráfico aí, quando o x é 4, a imagem é 1, você vai ter um dos pontos da curva. E como é uma hipérbole, já tem até o desenho dado no começo do exercício para você observar a hipérbole. Quando o x cresce indefinidamente, a imagem se aproxima do zero, e quando o x se aproxima do zero, a imagem vai lá para mais infinito, ok? E quando você trocar por 12, você vai ter uma outra hipérbole, que é a de cima, né, que vocês estão verificando aí no desenho. Quando o K é 12, fica 12 sobre x. Quando o x é 6, por exemplo, você vai ter a imagem 2. Quando o x é 12, a imagem é 1, que você está vendo no gráfico. E aí você vai ter as duas hipérboles, né, desenhadas aí. Era tranquilo de desenhar também, né? Era só substituir e pegar alguns pontinhos, ok? Agora, na parte B, ele pede para achar o valor de K na situação de equilíbrio, que é o ponto P. Vocês estão vendo ainda nesse gráfico aí, que o ponto P é a tangência, né, de uma reta que ele deu como equação y igual a menos 3x mais 9 com a hipérbole, né? Quer dizer, então como é que faz? Para achar esse ponto de intersecção, é só igualar as duas funções, ou seja, iguala a hipérbole com a reta, que nós temos a igualdade, menos 3x mais 9 igual a k sobre x. E aí, o que o cara faz aí? Né? É só isolar, passa o x para o primeiro membro, você vai cair numa equação do segundo grau, fica menos 3x quadrado mais 9x igual a k, passa tudo para um lado e equação do segundo grau. E como nós temos que ter um único ponto de tangência, que vocês estão vendo, a reta tangencia a curva hipérbole. Para acontecer isso, o delta deve ser zero, para ter uma única raiz. Essa equação ter uma única raiz, delta igual a zero. Se o delta é igual a zero, encontra o K igual a 27 quartos. E, sabendo que o K é 27 quartos, ele quer achar esse ponto P, né? Que é a abscissa é a ordenada de P. É só substituir o K igual a 27 quartos na equação novamente,
né? E resolver novamente a equação, você vai encontrar o ponto P, né, com delta igual a zero, a equação vai ficar 4x2 menos 12x mais 9 igual a zero, e você encontra o P igual ao par ordenado 3 meios, 9 meios. Ok? Uma questão muito bonita também, tá? Não era só a grande sacada desse exercício, era perceber que é o ponto de tangência, o delta é zero. Tudo bem? Vamos para a quarta e última questão, que se trata de matrizes. Tá, ok? Na parte A desse exercício, ele dá uma tabela de número de votos, nas linhas você tem as escolhas e número de votos, né? Essa aqui é bom você acompanhar na nossa resolução no nosso site, para poder entender direitinho como é que se monta uma das matrizes, que é a matriz P, que pede na parte B, que é a parte mais difícil do exercício, é montar direitinho essa matriz. Essa que era a dificuldade desse exercício. A parte A, nem tanto. A parte A, como ele pede aí, usando os dados da tabela, determine o horário vencedor, o que acontece? É só olhar qual é o horário vencedor. Na primeira escolha, né, você percebe que o que tem mais pontuação aqui seria o B, né? O B você tem lá 8 pontos, 8 votos, né? 8 alunos que votaram, 2 e 5, são 15. Como ele quer a porcentagem, né, de votos, são 15 votos em 50, né? São 15 alunos que votaram em B, são 15 votos em B. E sobre 50 você vai ter 15 cinquentavos, que é 30 sobre 100, 30% dos votos, tá? Então, parte A, tranquilo, ela não era difícil de verificar, né? A primeira escolha é observar qual que tinha mais votos. Na parte B, como eu falei para vocês, acompanhe essa resolução no nosso site, só para tentar perceber como foi montada essa matriz P. Ele dá aqui uma matriz V, né? Uma linha por 9 colunas, uma outra matriz P, que é 9 por 4, obviamente que vai multiplicar a matriz V pela matriz P, vai obter uma outra matriz T, uma linha 4 colunas, tá? Que dá o número de pontos de A, B, C e D, né? Dos horários aí. Bom, então, como eu falei, você monta a matriz P primeiramente, observando a tabela e montando a matriz. Então, isso seria interessante se você pegar a resolução para entender como é que ficou essa montagem 9 por 4 aqui, né? Você percebe que nas colunas, nas linhas, você tem os pontos da matriz A, olha lá, A, 4, 4, 4, que é você observar na primeira escolha, ó, 4, 4 e 4. Depois, na quarta escolha, que seria 1 ponto, né? Seria novamente 1, isso na quarta linha. Então, o melhor jeito é você observar isso na resolução nossa, para você poder entender direitinho a construção dessa matriz, que é a única dificuldade do exercício. E aí, multiplicando a matriz V pela matriz P, você vai obter facilmente, né? Multiplicar a linha pela coluna, soma os termos, você vai ter a matriz a matriz formada por 116, 124, 147 e 113, que é o ABCD. E, observando isso, ele quer saber qual é a classificação final. Então, você vai ter que a maior pontuação é a C, depois vem em seguida a B, em seguida a A e por último D, tá? Essa a parte B é um pouquinho mais trabalhosa. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham se dado bem na prova, né? É uma prova que a gente já espera, como é que ela seja, é uma prova trabalhosa, né? São 4 questões de nível, né, de médio para difícil, certo? Mas, com certeza, vocês se saíram bem. Um grande abraço para todos e um beijão para todo mundo.